Volta com o Educador Entrevista, aqui na companhia do irmão Francisco. Irmão, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde aos telespectadores da TV Educadora. Bom, Corpus Christi chegando, né? Muitas pessoas encaram a data como feriado, né? E poucas sabem o significado religioso da data, né? Eu queria falar um pouquinho a respeito disso, irmão. Bom, é uma oportunidade muito interessante de nós nos debruçarmos sobre o significado desta festa religiosa. Primeiro, destacar que é uma festa religiosa ligada à Igreja Católica Apostólica. Nós temos que lembrar que esta festividade de Corpus Christi, ela é bíblica, ela não é uma invenção nossa. É bíblica onde? Na Bíblia nós vamos encontrar nos 4 evangelhos e também nas cartas de São Paulo, explicitamente, e é claro em outras passagens bíblicas do Novo Testamento, implicitamente você consegue também encontrar a questão do pão eucarístico, a questão da ceia. Mas vamos nos ater especificamente a São Paulo e aos evangelhos, os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos eles, à sua maneira, fazem a narrativa que nós chamamos da ceia do Senhor. Qual é essa narrativa da ceia do Senhor? É aquele acontecimento tão importante antes da prisão de Jesus e que muitas pessoas chamam de última ceia de Jesus, Santa Ceia. Inúmeros artistas pintaram esse quadro. E essa festa de Corpus Christi, ela é relacionada diretamente com a última ceia, com a Santa Ceia, com a celebração da Páscoa. Veja bem que Jesus, antes de sua prisão, ele diz textualmente, ele queria comer essa Páscoa convosco. E ele então delega aos discípulos para que preparassem o lugar, para que preparassem todas as coisas necessárias. Ora, Jesus era judeu, nós sabemos disso. E é bom salientar isso, né? Que já havia a Páscoa com outro conceito. Sim, é muito interessante e importante. O que Jesus estava celebrando era a Páscoa judaica, o Pessach, porque houve naquele ano uma coincidência desses acontecimentos da prisão e da paixão de Jesus com o final de semana em que se celebrava a Páscoa judaica. Ora, a Páscoa dos judeus, principalmente o ápice dela no sábado, né? E Jesus sabia que ele seria preso, ele tinha essa consciência já do que estava por vir. Ele quis, na quinta-feira, então ele antecipou essa celebração da Páscoa, e Jesus, sendo judeu e todos aqueles que ali com ele estavam, ele fez essa celebração. Agora, o que a Páscoa judaica celebrava? E aí então nós vamos buscar também, biblicamente falando, no Antigo Testamento. Os judeus, quando celebravam a Páscoa, nós vamos encontrar aquela passagem da marcação das portas com o sangue do Cordeiro, do sacrifício do Cordeiro, e principalmente a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Então, ou seja, e a palavra Páscoa, ela significa passagem. A passagem da situação de escravo para a situação de livre. E isso, historicamente falando, se passa pelo Mar Vermelho, com Moisés à frente, e então tem toda essa tradição judaica. E aí, então, depois a gente olhando no Antigo Testamento, se manda que se celebre a Páscoa judaica. E depois também outras festas, como Pentecostes, festa das tendas. Então, isso também está lá no Antigo Testamento. Mas então... Não se comia ovo de Páscoa, é bom salientar isso. Não tinha essas coisas, nada disso, né? Se comiam ervas amargas. Exatamente. Era todo um preparo, esse cordeiro que tinha que ser sem defeito e ser preparado para que as famílias celebrassem a Páscoa. E faziam dessa Páscoa, quer dizer, um momento... não só de reunião familiar ali em torno da mesa, mas de celebração e louvor a Deus por aquele fato da libertação. Então, isso sucedeu. Para os judeus isso continua até hoje.
Mas no caso, quando Jesus faz isso, e a narrativa dos 4 evangelhos, com exceção de João, que faz uma pequena diferenciação na narrativa, porque João é o único que narra lava-pés, que a gente diz, né? Também as pessoas chamam isso de lava-pés, quando Jesus lava os pés dos discípulos num gesto de serviço, num gesto de servir o próximo, num gesto de se abaixar, de se fazer humilde. É só João quem narra isso. Mas os outros todos fazem, então, qual narrativa? A narrativa que para nós cristãos católicos se tornou a instituição da Eucaristia. Essa palavra Eucaristia que para nós significa o pão da vida. Porque nesta narrativa, Jesus, ali junto com os seus, ele toma o pão e ele diz claramente essas palavras: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. E depois, tomando o vinho, ele diz também: tomai todos e bebei, isto é o meu sangue. Mas para nós cristãos católicos, o principal, toda a narrativa é importante, mas ao final, Jesus fala uma frase que está em todas as Bíblias: fazei isto em memória de mim. Então, a partir desta ordem, isso para nós é uma ordem, a igreja passou então a celebrar a ceia do Senhor. Nós podemos chamar de missa, nós chamamos de Eucaristia, celebração eucarística, santo sacrifício da missa, ceia do Senhor, é tudo a mesma coisa, ou seja, a Santa Missa onde se celebra a ceia do Senhor. E a igreja então ela repete, mas não num gesto mecânico ou de representação, mas num gesto de perpetuar um acontecimento ao longo de toda a história. Ou seja, o padre repete as mesmas palavras de Jesus, usa a mesma coisa que Jesus usou, ou seja, o pão e o vinho. Por isso que não se pode usar outra matéria, que a matéria da Eucaristia é essa, não se pode usar pão de cenoura, pão de cebola, pão de batata, não, é pão de trigo, é pão de trigo. E também o vinho, não se pode usar suco de laranja, não se pode usar outra bebida que não seja o vinho da uva. Então, isso fica bem claro. Muito bem, vocês vão me perguntar, mas o senhor está falando de algo que aconteceu na quinta-feira. E a quinta-feira, que a gente chama da Quinta-feira Santa, o primeiro dia do Tríduo Pascal. E agora nós estamos falando de Corpus Christi. Mas por quê? A igreja, entendeu? Nós não teríamos como querer celebrar uma festa tão bonita para destacar a Eucaristia como corpo do Senhor. Em Portugal se fala corpo de Deus, é a mesma coisa que nós usamos aqui, corpo de Cristo, porque Cristo é Deus. Nós não poderíamos querer celebrar isso no meio de uma Semana Santa, no meio onde a igreja está toda voltada ali para o mistério central da Páscoa cristã. E aí já estou falando de Páscoa cristã. Que a Páscoa cristã é que celebra Jesus Cristo, a sua vitória, a sua paixão, morte e ressurreição. Diferente da Páscoa dos judeus, mas que é uma sequência. Então nós cristãos usamos a palavra Páscoa também para designar a passagem desta vida terrena para a vida eterna. Tanto é que nos velórios que nós vamos, nós sempre falamos: o nosso irmão está fazendo a sua Páscoa, ou seja, passagem. E por que isso a gente destaca bastante? Só fazendo um entre parênteses aqui em relação ao Corpus Christi. A gente destaca isto porque, e eu começo todas as celebrações de exéquia com esta frase na minha reflexão. Quando a gente está ali junto do caixão da pessoa que morreu, nós temos que ter consciência de que aquela pessoa que morreu, ela não mais pertence ao plano da terra. E nós não podemos fazer mais nada por ela, ela morreu. Mas é um momento importante e propício de nós pensarmos como é que nós estamos vivendo. E por quê? Porque a maioria das pessoas, e poderíamos dizer quase que a totalidade, mas a maioria das pessoas, elas vivem hoje como se não fossem morrer. As pessoas vivem como se aqui a terra fosse vida eterna, como se não fosse ter morte. As pessoas vivem como se nós fôssemos seres carnais, e que de vez em quando fazemos experiências espirituais. Só que nós precisamos entender que é justamente o contrário. Você, eu, o Luciano, todos nós somos seres espirituais. A nossa essência é espírito. E esse tempo que nós passamos aqui na Terra, nós estamos fazendo uma experiência da carne.
Tanto é que quando a gente morre, a carne vira pó, ela fica. Por quê? Porque ela pertence a esse plano da terra. Mas o nosso espírito, a nossa existência, essa essência nossa do ser, ela é eterna em Deus. Essa é a nossa fé. Só fiz esse parênteses para a gente poder entender essa questão quando nós usamos a palavra Páscoa cristã. Páscoa significa passagem. E voltando então à questão de não poder a igreja celebrar junto com Semana Santa, junto com Sexta-feira da Paixão, uma solenidade tão importante, é que nós celebramos separadamente em uma data posterior. Mas para que pudéssemos chegar a esta celebração, para que pudéssemos chegar a esta data posterior, existe todo um trajeto histórico que nós precisamos destacar. Isso não aconteceu da noite para o dia. Isso foi acontecendo ao longo do tempo, isso foi acontecendo ao longo dos anos, principalmente porque os primeiros cristãos dos primeiros séculos, e aqui eu destacaria até o século IV, antes do evento Constantino, eles não tinham dúvida sobre a presença real de Jesus, eles não tinham dúvida sobre a celebração da Eucaristia, eles se reuniam, não tínhamos igreja, se reuniam nas casas, nas famílias, partiam o pão, faziam uma ação de graças, repartiam com os pobres. O livro dos Atos dos Apóstolos fala do cuidado com as viúvas, com os órfãos, e etc. e tal. Inclusive fala que não havia necessitado entre eles o quem? Os cristãos, que eram uma minoria ínfima. Quando nós falamos da cidade de Corinto, se nós pegarmos aí uma cidade com 300, 400 mil habitantes, você está falando de 80, 100 pessoas. Porque o grupo de cristãos era mínimo, era pequeno, as comunidades cristãs eram pequenas. Quando eu falo comunidade de Corinto, comunidade de Tessalônica, não é a Tessalônica inteira que era cristã, não. Era uma comunidade cristã que lá estava. A comunidade de Corinto era um pequeno grupo de cristãos ligados a São Paulo, que lá em Corinto estava. Não era a maioria da cidade que era cristã. E entre esse pequeno grupo, vivendo desta forma, eles não tinham necessitados. E eles celebravam a ceia do Senhor. Eles celebravam o corpo de Cristo, Corpus Christi. Eles celebravam nas casas. Por que eu disse antes do evento Constantino? Porque era uma coisa mais perene. Eles morriam, eles davam a vida pela Eucaristia. E quando se matava um cristão, eles iam fazer o sepultamento nas catacumbas, pediam para as autoridades para liberarem o corpo, para fazer o sepultamento, ou às vezes até fazia esse sepultamento de maneira escondida. Eles celebravam em cima do túmulo do mártir, eles celebravam a Eucaristia, colocavam o pão e colocavam o vinho. Eu estou falando de coisa de 17, 18 séculos atrás. Uhum. E tanto é verdade, Luciano, que hoje a nossa Igreja Católica ela tem a tradição de colocar a relíquia dos mártires, e às vezes se não tem o mártir, coloca dos santos mesmo, debaixo do altar. Reproduzindo essa questão histórica. Essa coisa histórica que eles faziam de celebrar a Eucaristia, o corpo de Cristo, em cima eles diziam do sangue, do corpo dos mártires. Por quê? Porque Jesus Cristo, para nós, ele é o mártir maior, porque ele morreu defendendo a sua ideia desse amor pleno. E aqui, quando eu falo desse amor pleno, eu me lembro, é claro que muita gente olhou pelo outro lado, né? Eu não assisti, mas muita gente olhou o casamento real. Mas a homilia que o reverendo, né, norte-americano, ele que fez a homilia, ele falou uma coisa muito importante, que ficou marcado por demais, e que foi bem destacado no meio cristão. Quando ele diz, vocês precisam conhecer a força redentora do amor. Vocês não têm noção do que é a força redentora do amor. E ele falava isso para os noivos. Mas esta foi a grande mensagem de Jesus, de tentar fazer as pessoas entender a força redentora que tem o amor. Então, pois bem, nos primeiros séculos, assim é que foi, que não se tinha dúvida, era pacífico. Depois nós tivemos o evento Constantino e nós sabemos, infelizmente, e historicamente falando, tem seus prós e seus contras, mas a gente sabe que até hoje fica uma grande interrogação sobre o papel de Constantino, né? Porque eu, por exemplo, não posso aprovar que Constantino e todo o Império Romano perseguia e matavam os cristãos e que de repente, sabe-se lá por que ele se diz cristão e aí ele passa a matar e perseguir os que não são cristãos. Então essa é uma atitude que
Não bate. Não bate com o ensinamento de Jesus. Porque aí vai dizer que o catolicismo se tornou a religião oficial do Estado, do Império, e aí então todo mundo tem que ser católico. Então, quer dizer, o que aconteceu? Nós sabemos, pela história, que muitas pessoas se tornaram católicas para não serem mortas, para não serem perseguidas. Mas teve esse... E foi justamente a partir daí, dos séculos seguintes, que começou a se questionar, a surgir dúvidas que até então se vivia pacificamente, se vivia tranquilamente e não se tinha essas dúvidas. E aí nós tivemos um episódio do século VIII, né? Um vilarejo chamado Bolsena, né? Próximo de Orvieto, na Itália, onde nós tivemos ligado a Lanciano, e eu vou dizer por que ligado a Lanciano. Eu tive a oportunidade de conhecer a cidade de Lanciano, e fui onde temos o Santuário Eucarístico de Lanciano, que é o local onde havia um grupo de monges basilianos, e dentre eles um padre que duvidava da Eucaristia. Ele duvidou dessa presença, disso que nós temos como corpo e sangue de Cristo. E essa dúvida dele, assim como a de Tomé na Sagrada Escritura, ela propiciou uma riqueza enorme para a igreja em vários sentidos. Porque durante a celebração da Santa Missa, ao tomar em sua mão o pão, até então o pão, para ser consagrado, ele viu aquele pão sangrar. É um episódio que não tem querer explicar à luz da ciência, não tem que... A gente considera um milagre. O milagre é aquilo que foge da nossa capacidade intelectiva de entendimento. Muito bem. Isso ficou conhecido como o milagre de Lanciano, né? E eu dizia em Bolsena, porque em Bolsena, em Orvieto, também, pouco depois, eu disse Lanciano porque ele é mais antigo, aconteceu algo semelhante, né? Onde, inclusive, o sangue manchou o corporal, que é a toalha que estava ali sobre o altar. Muito bem, eu falei de Lanciano porque Lanciano chama-nos a atenção, porque naquela ocasião que aconteceu, o bispo mandou que se recolhesse tudo aquilo que envolvia esse milagre e que se colocasse em um relicário de cristal, a gente sabe, para a questão da conservação. E isso foi feito. E a partir de então, passou-se a fazer peregrinações neste lugar e passou-se a ter ali aquela relíquia deste milagre que a gente chama de milagre eucarístico. Esse foi um. Nós temos inúmeros milagres eucarísticos depois, ao longo da história, espalhados pelo mundo inteiro. Pois bem, somente na década de 70, e aqui eu faço questão de frisar que a Igreja Católica, ela não é inimiga da ciência, ela não é contra a ciência, muito pelo contrário, ela é favorável à ciência. A Igreja Católica nunca escondeu nada de que a ciência queira pesquisar, e se a ciência conseguir explicar e provar uma coisa, a Igreja Católica fica com a ciência e diz, então não foi milagre. Quantas e quantas pessoas se dizem curadas por milagre, etc. Aí vem a medicina e explica, não, isso aqui tem uma explicação científica, isso não é milagre. O milagre não tem explicação científica. E ela permitiu que cientistas fizessem, através de amostras, porque aquilo coagulou o sangue, né? Formou 5 pequenas bolinhas que ela caiu e ficou ali dentro. Então, se pegou fragmentos daquilo e se foi fazer pesquisas em laboratórios sobre aquilo. E a Eliana pergunta, né? Por que cada ano cai uma data? Sim. A gente chama isso de festa móvel. E por que cada ano cai uma data? Porque todas essas solenidades que eu falei, Pentecostes, Ascensão, Santíssima Trindade, Corpus Christi, todas elas se voltam para a Páscoa. Por isso que eu comecei falando da Páscoa. Todas elas se voltam para a Páscoa. Então, na verdade, a data da Páscoa é a data central de todo o cristianismo. A partir da data da Páscoa, eu vou traçando para frente e para trás todas as outras datas. Então, por exemplo, se você perguntar, a quarta-feira de cinzas, cada ano cai numa data. Por quê? Porque eu parto da Páscoa e volto os 40 dias para chegar à quarta-feira de cinzas.
E é da Páscoa que eu vou contar os 40 dias para a ascensão do Senhor. É da Páscoa que eu conto os 50 dias para Pentecostes. É da Páscoa que eu conto os dias para a Santíssima Trindade. É da Páscoa que eu, tendo a solenidade de Pentecostes, a solenidade da Trindade, a primeira quinta-feira que vier depois será Corpus Christi. É interessante falar isso porque quando ela foi instituída, guardou-se essa relação para que ela ficasse fora do período pascal, para não ser ofuscada, para que ela tivesse simplesmente todas as atenções voltadas para o mistério da Eucaristia. E quando eu falei para vocês, o Papa Urbano IV, olha só que bonito, ele pediu para, olha só quem, nada mais, nada menos do que São Boaventura, santo, que era, depois de Santo Antônio, dos mais inteligentes franciscanos que a ordem tinha na época, e para ninguém mais, ninguém menos do que Santo Tomás de Aquino. Ele pediu para eles, vocês escrevam todo o ofício da festa de Corpus Christi, que leitura que eu vou usar, que salmo que eu vou cantar, etc. E faço o hino da festa. E os dois se prepararam e foram diante do Papa e da corte de cardeais para que fosse escolhido o ofício da festa. E aí então, sortear lá começou por São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino foi no púlpito e começou a ler tudo que ele tinha escrito, inclusive o hino, belíssimo, belíssimo. É uma aula sobre a Eucaristia, o hino que São Tomás de Aquino compôs. Quando São Tomás de Aquino terminou, então o responsável lá pela apresentação diante do Papa olhou para São Boaventura e falou, agora é a sua vez, pode ir. Ele pegou seus papéis, foi até o púlpito e fez assim, rasgou os papéis e diz assim, a beleza de Tomás é que tem que ser o ofício da festa. E até hoje a igreja faz esse ofício da festa, mais de 800 anos. Em todas as paróquias do mundo inteiro. E todos vocês conhecem tão sublime sacramento, que é cantado e composto por Santo Tomás de Aquino. É claro que nós cantamos um trechinho, mas tem toda, se você pegar a liturgia, você vai encontrar toda essa liturgia escrita. Agora, as procissões, onde é que começou isso? Começou em Colônia, na Alemanha. Olha que interessante, né? Tudo isso acontecendo na Itália, na Bélgica, etc. Mas foi na Alemanha, na cidade de Colônia, que se começou a fazer essa procissão desta forma, com o corpo de Cristo, com aquele véu que vai em cima, que a gente chama de palio, etc., saindo pelas ruas. E depois foi em Portugal, né, os nossos patrícios, de onde se tem conhecimento que começou a tradição de enfeitar o solo, enfeitar as ruas por onde iria passar a Eucaristia. E aqui, nessa questão de enfeitar, nós podemos destacar o seguinte, lembrando, embora não tenha liturgicamente relação, mas lembrando que, quando Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém, os judeus que estavam ali a recebê-lo com palmas, né, ramos de oliveira, com vestes, eles jogavam tudo pelo chão, forravam o chão como se fosse um tapete para que o rei passasse. Então, a majestade vai passar, tem que desenrolar o tapete. Então eles jogavam suas roupas, suas vestes, as folhas e etc. ali, para que Jesus pudesse passar. Então tem esse sentido teológico de formar esse tapete para o rei passar, para a realeza passar. Então Portugal começou a fazer esses tapetes, enfeitando com pó de café, com tantos outros materiais que são usados, né? Tampinhas e etc. e tal, e aí vai da criatividade de muitos lugares. E é de Portugal que veio para o Brasil essa tradição, que é claro que não é uma tradição do mundo inteiro. A festa, a solenidade de Corpus Christi, não, isso é do mundo inteiro. Mas essa tradição foi trazida pelos patrícios para o Brasil, e é claro que em algumas regiões ela se tornou tradição também, ela acabou fazendo parte da cultura local. Nós poderíamos citar aqui Ouro Preto, nós poderíamos citar Santana do Parnaíba, aqui perto de nós podemos citar Matão, nós podemos citar Ibitinga, que são cidades que recebem milhares e milhares de, hoje já turistas, nem não são religiosos não, né? Para ver a beleza daqueles tapetes que são colocados nas ruas, para que possa passar a procissão. E interessante também, então, fazendo essa relação com a entrada triunfal de Jesus, onde os judeus enfeitavam o chão, jogavam pelo chão isso, e hoje o povo fazendo isso, tradição portuguesa trazido para o Brasil.
E também olhar interessante, porque o tapete que é feito, ninguém pode pisar em cima. E mesmo quando a procissão sai, ninguém da procissão pode pisar antes que o sacerdote, ou o diácono, ou o bispo, que está conduzindo a Eucaristia, o corpo do Senhor, por isso corpo de Cristo, Corpus Christi, em latim, não se costuma tirar a tradução, fica Corpus Christi. Então eles vêm, ele sim vai ser o primeiro a passar, aí depois o povo pisa e desmancha tudo. E aí eu digo assim, pessoal, mas estava tão bonito, estava tudo tão belo, foi tudo tão trabalhoso, tudo tão caro, e desmanchou tudo. Tem um sentido teológico para isso que é maravilhoso. Nós poderíamos dizer o seguinte: os tapetes que nós fazemos é algo humano e passageiro, que por mais belo, que por mais caro que ele seja, diante da presença real de Jesus, eles ficam para trás. Eles não têm valor algum, eles são desmanchados, porque aí prevalece o Cristo. E quando nós chegamos com a procissão na igreja, tudo aquilo virou lixo. Aí nós estamos diante dele, a realeza, e ali vamos receber a bênção para nossas vidas. É esse o sentido teológico de toda a liturgia de Corpus Christi, que começa amanhã com a missa, e depois da missa a procissão. Em Batatais, nós já tivemos a tradição de enfeitar as ruas, hoje não se tem muito mais isso. Eu não tenho conhecimento aqui se alguma paróquia vai fazer isso, geralmente não se faz mais. E eu até em alguns casos concordo que não faça, porque eu vi muita gente fazendo isso e depois cansado ficava em casa e não ia na missa. Então, quer dizer, preparou toda a festa, o churrasco, a brasa, o carvão e depois na hora de comer a carne foi embora. Então não tem sentido isso. Então é preferível que você descanse, que vá na missa, participe, reflita na palavra de Deus, do que de repente porque ficou esforçando muito tempo, depois não consegue participar do principal, que é a liturgia. Nós vamos falar um pouquinho a respeito da programação religiosa desse Corpus Christi aqui na cidade. Isto, perfeitamente é bom para que todos vocês, cristãos católicos, possam se lembrar de participar amanhã. Uma pergunta que me fizeram também interessante, né? Por que a maioria faz de manhã? É porque até o Concílio Vaticano II, realizado na década de 60 do século passado, não se podia celebrar missa vespertina sem autorização. Então, todas as missas tinham que ser matutinas, eram celebradas aos domingos de manhã e os outros dias pela manhã. Então, é claro que a solenidade do Corpus Christi, toda ela celebrada também de manhã, geralmente às 9, 10 horas da manhã. E isso então continuou. Né? Então, isso hoje, embora a maioria das missas sejam realizadas à tarde e à noite. Então, aqui em Batatais, no nosso município, nós temos 5 paróquias. E todas elas irão, é claro, não só de Batatais, mas do mundo inteiro, mas vamos nos voltar especificamente para Batatais. As 5 paróquias de Batatais irão amanhã, então, celebrar o corpo e sangue de Cristo, Corpus Christi. E esse Corpus Christi é celebrado com a Santa Missa e depois da missa temos a procissão, geralmente em volta da própria igreja. Nós teremos no Santuário Bom Jesus da Cana Verde, Santuário do Senhor Bom Jesus, aqui no centro, o Padre Pedro vai celebrar às 8 horas da manhã a Santa Missa e depois também às 15 horas. Então, se você não puder ir de manhã, você pode ir à tarde, às 15 horas. A paróquia do Imaculado Coração de Maria, no Castelo, será celebrada, né, o Padre Renil Parco, será celebrada a Santa Missa às 8 horas e 30 minutos da manhã. Nós temos a paróquia do Imaculado Coração de Maria, de Santa Luzia e Nossa Senhora de Fátima, no Jardim Altino Arantes, será celebrada no Salão João Paulo II, às 8 horas da manhã, a Santa Missa. Padre Ronaldo Leone. Na Vila Maria, São Sebastião, o Padre Ilcinho, celebra também de manhã, às 8 horas, a Santa Missa. Então, de manhã, todas as missas são celebradas às 8 horas. E faltou a paróquia Santa Rita, né? A minha justamente. Também às 8 horas. Com exceção da São Sebastião e da Imaculado Coração de Maria, que é 8h30 da manhã. Então, ou seja,
todas as paróquias da cidade, Santa Rita, Santuário Bom Jesus, Nossa Senhora de Fátima e Santa Luzia, às 8 horas da manhã. São Sebastião, na Vila Maria, e Imaculado Coração, no Castelo, às 8h30 da manhã. E o Santuário Bom Jesus tem à tarde também, para quem não puder ir de manhã, às 15 horas. Então está aí todo o quadro de celebrações desse Corpus Christi, que é feriado religioso. Antes diz ponto facultativo, né? Religioso. O que significa isso? Que você, cristão católico, tem que ter consciência de que este feriado religioso é por causa do catolicismo. Então não justifica você deixar de ir à igreja nesse dia, porque o feriado é justamente para facilitar a sua ida à igreja. Então o feriado não é o dia de você ir para o rancho, para a praia e deixar de ir na igreja. Ou até se você estiver lá na praia, vá na igreja lá, porque lá também tem. A gente chama atenção também para aqueles que não são cristãos católicos, para que aproveitem este dia para realçar a sua fé. Não importa qual seja ela, mas se é um dia que você não vai trabalhar, aproveita um dia para ter aquele momento com seu Deus, com a sua fé. E também, ressalto, todas as igrejas que eu falei faz aí de manhã, o que você vai fazer depois? Fica com a sua família, vai almoçar junto com a sua família, vai passear com a sua família, vai sentar com seus filhos, conversar e etc. Fazer daquele dia um dia de festa, um dia de alegria. Isto é verdadeira ceia. E é para isto que a gente tem que aproveitar este feriado, que no caso do Brasil, nós sabemos que ele foi instituído em 1961, esse feriado de Corpus Christi. Em Portugal, de tradição de séculos, também feriado, depois eles tiraram o feriado em 2015, 2016 e voltou o ano passado também a ser feriado. Não são todos os países que são feriados, não são todos os países que são de maioria católica ou nem cristã às vezes, e é uma coisa que, se temos o feriado no Brasil, nós vamos respeitar, e se não tivéssemos, nós faríamos a solenidade do mesmo jeito, mas não brigaríamos com ninguém por causa disso, porque nós temos que aprender que o respeito pelo outro, o respeito pela fé do outro, faz parte da cultura cristã, faz parte de tudo aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Então, já que é feriado, vamos aproveitar para primeiro a devoção, depois a diversão. Vanessa, parabenizando pelas colocações, irmão, e pela explicação tão positiva da data. E coloca uma questão aqui, né? Muitas vezes, nas datas específicas religiosas, as pessoas são convocadas à reflexão ou às ações aí, né, de constrição do período, mas agem muitas vezes mecanicamente e não para refletir de fato. Né? É o caso dos períodos aí de não se comer carne, etc., em que a questão é mais filosófica do que prática, e se fica no prático sem filosofar. Perfeitamente, Luciano. Eu lembro, por isso que o mistério central da nossa fé é Jesus Cristo. E aqui eu lembro que Jesus Cristo, no seu Evangelho, ele deixa muito claro em inúmeras passagens as suas críticas, e ele chega a ser até um pouquinho duro em relação ao comportamento dos fariseus da sua época. E nós poderíamos dizer que os fariseus estão espalhados por hoje, não só no catolicismo, mas em muitas religiões, e até na vida cotidiana de pessoas que nem religião têm. Por quê? São aquelas pessoas que têm uma dissociação muito grande entre aquilo que falam e aquilo que fazem. Isto é farisaísmo, tão criticado na época de Jesus. E, Vanessa, eu quero pegar um gancho diante da colocação que você fez com uma das pessoas da igreja que eu aprendi a admirar muito, que tenho em primeira conta, e que eu costumo dizer assim, que quando nós estamos vivendo no nosso Brasil hoje, um período de crise, que ninguém sabe para onde vai, de onde veio, essa confusão toda, eu fico a imaginar quanta falta faz um homem como ele, Dom Helder Câmara. Uma pessoa fantástica, uma pessoa de uma coerência fantástica, uma pessoa que
soube entender essa mensagem, de traduzir, sem deixar de dialogar, mas com todos, porque ele dialogava com todos. Dom Helder, ele não tinha barreiras para poder conversar. Ele entrava na Sorbonne em Paris e discursava para as altas mentes da França e do mundo acadêmico. Eu morava em São Paulo. Dom Helder Câmara, para quem sabe que eu estou falando, ele andava com uma batina surrada, mas pensa num trem surrado, né? Ela era cinza, mas se olhava assim, não estava muito cinza mais. E eu vi ele sentado na Praça da Sé, nas escadarias da Catedral da Sé, com aqueles meninos, devia ter uns 20 em torno dele, que mergulhavam nas fontes do metrô da Praça da Sé. Aquelas crianças que, nem sei se algumas ainda estão vivas ou não, ou como estão, mas que naquela época não existia crack nem pedra, né? Eles cheiravam cola. E eles pediam ali, e andavam tudo sem camisa e etc. E eles vão saber que eles sabiam quem era Dom Helder Câmara? Claro que não sabiam, mas eles sentiram a presença dele. E ele sentou junto com eles e conversava e dava risada. Ele era muito expansivo e contando piada com eles ali. Quem olhava aquela cena... Naquela época não tinha celular nem máquina fotográfica, eu tinha tirado uma foto daquilo ali, porque foi uma cena que me marcou muito de Dom Helder Câmara. E ele dizia, por que eu estou falando dele? Porque ele dizia uma frase baseada num grande ensinamento de São João Crisóstomo, que viveu lá no século VIII. Ele dizia uma frase que São João Crisóstomo é um dos últimos da patrística. E ele dizia uma frase interessante. São João Crisóstomo dizia assim: de que adianta ornar os seus altares com belas toalhas, flores e ouro, se o Jesus Cristo está lá fora esquecido nos pobres? Isso é uma frase de São João Crisóstomo. E Dom Helder Câmara, ele refez a sua moda esta frase para dizer: vocês... Eu estou falando de Corpus Christi. Vocês enaltecem e adoram a Cristo no ostensório, na sua presença eucarística. Coisa que eu não nego. Mas esquece dele jogado na calçada, no corpo das pessoas que ali estão. Isso é de uma profundidade, porque isso é coerência. Quando quando Dom Helder diz isso, ele está falando de um farisaísmo, que de repente você vai à igreja... E aqui vale para todos. Vou dizer, vale para todos. Você vai à missa, você vai ao seu culto, você que é protestante, você vai na igreja batista, na igreja Assembleia de Deus, você vai lá no centro espírita, ou você vai lá no terreiro, ou você vai lá em outro lugar que tem algum outro tipo de manifestação religiosa, você vai na mesquita, você vai na sinagoga, e você chora e você faz declarações belíssimas, como o Luciano lembrou, filosoficamente falando, fantásticas, mas ao sair dali, você não olha ao redor. Você não faz absolutamente nada de prático para mudar a situação, principalmente daqueles que mais sofrem. Você não tem coerência de vida. Eu não tenho medo de falar, não estou julgando ninguém, estou botando dedo para ninguém. Mas às vezes você sabe de pessoas que têm abertamente uma vida. Vamos falar dos nossos políticos, por exemplo, que de repente entra na fila da comunhão e você fica olhando, meu Deus do céu. Ah, mas ele pode ter confessado, não sei, ter arrependido, mas de repente sai dali e continua fazendo a besteira. Então, isso é farisaísmo. Então não adianta celebrar o corpo de Cristo se você não consegue enxergar o corpo de Cristo no irmão. E aqui, biblicamente falando, eu vou apelar para São João, o evangelista, quando ele vai dizer: se você diz que ama Deus, a quem você não vê, por que a gente não vê Deus? Quando nós falamos da presença eucarística, do corpo e sangue de Cristo, sim, pela nossa fé, mas você não está vendo a Trindade, você não está vendo a não ser aquela presença real.
E quando João diz, se você diz que ama Deus a quem você não vê, e não ama o irmão a quem você vê, você é um mentiroso. Você é um mentiroso. Você não ama Deus coisa nenhuma. Porque o primeiro sintoma, o primeiro sinal, o primeiro indicador de que uma pessoa verdadeiramente ama a Deus é quando ela ama os seus próximos. Começando pelo da sua família. Seus filhos, sua esposa. E assim vai fazendo uma cadeia, numa progressão geométrica. Porque é quando você consegue tomar atitudes em prol daqueles que você nunca viu, daqueles que você não conhece. E eu vou dizer aqui, é claro que às vezes a gente fala, não é puxar a sardinha para o nosso lado, é que nós trabalhamos muito mais com as pessoas carentes materialmente falando, pessoas que não têm o que comer, pessoas que não têm o que vestir, pessoas que não têm onde dormir, pessoas que estão nas ruas, então tudo bem, materialmente falando, mas é claro que também emocionalmente falando, estão afetados. Mas eu digo, por exemplo, quando nós vamos entrar na penitenciária, no presídio, ali nós encontramos pessoas que têm famílias estruturadas, pessoas de posses às vezes, mas que estão ali necessitadas naquele momento. São pessoas que precisam da nossa oração. São pessoas que precisam da nossa presença. Né? Pessoas que... Então, às vezes, quando nós vemos os espíritas, quando nós vemos os protestantes, os católicos, que fazem esse trabalho nas penitenciárias. Porque são pessoas que precisam, né, de que a gente leve essa palavra. Porque nós aprendemos na nossa igreja que Jesus Cristo se faz presente no meio de nós, e é por isso que a gente diz que a Igreja Católica tem essas duas colunas que a sustentam. Jesus Cristo se faz presente no meio de nós através da sua palavra, que é a Sagrada Escritura, e através da Eucaristia. A Eucaristia é o centro da nossa fé. Por que a gente fala isso? Porque não se fala que o Verbo se fez carne. Olha, isso é palavra de Deus. Evangelho de São João, não sou eu que estou inventando. E o Verbo se fez carne. Ele se fez um de nós. Ele teve carne como nós temos. Nós refletimos domingo, quando falávamos da Trindade, a segunda pessoa, que é Jesus Cristo, é o Deus encarnado. Ele se fez carne como nós, ele foi homem como nós e assumiu a nossa humanidade em tudo, exceto no pecado. Então ele tinha dor, ele tinha frio, ele tinha sentimentos, ele tinha emoções, porque foi um Deus que se humanou, por isso que a gente fala Deus humanizado, Jesus Cristo. E amanhã, quando nós falamos de Corpus Christi, nós queremos celebrar Corpus Christi, nós estamos celebrando corpo e sangue. Nós estamos celebrando a humanidade de um Deus que se fez homem. É isso, sem deixar de ser Deus. Porque Jesus Cristo traz em si essas duas naturezas, divina e humana. É a única pessoa da Trindade que tem isso. A única pessoa do mundo que tem isso. Porque nós podemos dizer assim, nós temos a nossa natureza humana, mas tudo que é divino de nós vem de Deus. Para a gente finalizar, irmão, só quero ir um pouquinho, sair da pauta, né? A Maria, perguntando a respeito do trabalho que vocês realizam e como proceder para uma doação, se existe um telefone, como auxiliar nas ações. Sim, Maria, nós agradecemos aí a sua pergunta, até pela oportunidade que nós teremos de esclarecer como as pessoas podem fazer para nos ajudar. A primeira coisa que eu sempre digo, se você quer nos ajudar, se puder, é claro, é interessante que visite uma de nossas casas. Né? Nós temos casas espalhadas pela cidade, no Jardim Alvorada, eu já vou passar os telefones, mas tem no Jardim Alvorada, temos no Central Park, temos aqui na Fazenda Limeira, na divisa com Altinópolis, temos aqui na antiga FEBEM vários imóveis onde cada um desenvolvemos algum tipo de projeto. E então, você conhecendo, quando eu falo que a pessoa conhecer, porque a hora que você bate os olhos, você vê a necessidade. Você vê o trabalho que está sendo feito. A gente sempre costuma dizer, você vê para onde está indo a sua ajuda. Eu já falei aqui uma vez e sempre repito, quantas e quantas pessoas às vezes têm um ente querido que faleceu, e a pessoa pega lá o sapato, a calça, a camisa que está em condições de uso, vamos jogar fora, levam para nós.
E de repente a pessoa, às vezes, ela foi lá e viu a camisa que era do pai, o sapato que era, e a pessoa até chorou de alegria de ver que aquilo estava servindo para alguém, estava ajudando alguém. Então nós sempre falamos para as pessoas, eu estive ontem o dia inteiro na nossa casa, nós temos 2 casas na cidade de São Carlos, e eu estive lá, fazemos um atendimento diário de mais ou menos 80 pessoas. E eu estive visitando as 2 casas, e a mesma coisa que falei lá para as pessoas que também querem, nos procuram saber como ajudar, eu também falo aqui. Primeira coisa, nós da comunidade missionária Divina Misericórdia não fazemos porta a porta, nós não batemos na porta das casas das pessoas para pedir. Então, se alguém bater na porta da sua casa e depois passa para o vizinho, para o outro, fazendo rua por rua, e falando assim, olha, eu estou pedindo ajuda para a comunidade Divina Misericórdia, eu estou pedindo alimento que estão precisando, eu estou pedindo dinheiro que eles têm que pagar energia elétrica, não doe. Porque nós não fazemos isso. A única campanha que nós fazemos de rua é a de mercado, que até está difícil da gente fazer agora. Às vezes estamos passando apertado porque a gente não consegue mais. Então nem isso, que a campanha do supermercado nós fazemos na porta do supermercado. E é só visando alimentos. Mas nem isso, nós estamos aí tentando reorganizar para ver se conseguimos autorização para fazer. O que você pode fazer para nos ajudar? Telefone 3662 5598. Repetindo, 3662 5598. Você pode ligar a qualquer horário. E você, se eu não tiver nessa, porque esse telefone é da casa mãe no Alvorada, se eu não tiver lá, estiver em outra casa, ou estiver andando pela cidade ou em viagem, você pode deixar o recado, você pode deixar o seu telefone. Você pode deixar o tipo de doação que você quer fazer. Eu quero doar cesta básica, eu quero doar um dinheiro, eu quero doar um arroz. E nós sempre vamos oferecer, principalmente quando se trata, às vezes, de doação em dinheiro, um recibo com papel timbrado da associação, seja através de um irmão que vai levar para você, ou se você for até a casa, você recebe esse recibo. Tudo isso tem que ser com muito cuidado, com muito zelo a gente faz isso. Então, toda e qualquer pessoa que queira nos ajudar, de repente você telefonando para nós, você fala, não, mas vocês têm uma conta? Temos conta em banco, você vai lá no banco ou você vai no caixa eletrônico, você vai ver lá, vai aparecer o nome da comunidade, a gente passa o número da conta para você pode depositar para nos ajudar. Porque, é claro, quando a maioria das pessoas, a gente quando pede ajuda, por exemplo, agora é frio, então as pessoas doam cobertor. Bom, nós precisamos também roupas, calçados, pasta de dente, material de higiene e limpeza, sabonete, escova, arroz, feijão, óleo, farinha de trigo, sal, açúcar, tudo isso nós usamos e usamos muito. Só que nós precisamos também do dinheiro, por quê? Porque nós temos o combustível dos veículos que nós recolhemos essas doações, dos veículos que nós usamos para levar os nossos acolhidos para o médico, levar para a PAI, levar para fazer fisioterapia na Abadef. Então, ou seja, a gente precisa de levar para a UPA, a gente precisa de combustível para isso, então, de repente, de combustível não tem jeito, a gente tem que pagar com dinheiro. Ah, mas eu não quero dar dinheiro. Se você for lá no posto e falar, você tem 20 litros aqui para abastecer, nós vamos lá e vamos agradecer do mesmo jeito. Nós temos a CPFL, porque todas essas casas, você imagina, aqui em Batatais nós atendemos uma média diária de 150 pessoas, entre aquela que nós fornecemos alimentação, pensão completa, as pessoas tomam banho, essas pessoas bebem água, as pessoas usam energia elétrica para passar roupa e etc. Então, você tem uma conta de energia elétrica para cada casa e que você que paga energia elétrica, sabe que isso não é barato. E isso não adianta, eu não negocio com a CPFL, eu tenho que pagar, né? Não tem jeito. E o imóvel que de repente nós estamos por cessão, tudo bem, nós não temos despesas, mas aquele que não é cessão, de repente você tem que pagar um aluguel, você tem que pagar o IPTU, você tem que pagar todos os impostos. Então, você sabe que nós estamos passando por uma crise difícil no nosso país, todos nós estamos passando. E é claro que as entidades são as primeiras a sentir na pele essa dificuldade. Contamos sim com a sua ajuda, contamos com a graça de Deus, para que nós possamos continuar aí atendendo os nossos irmãos. Irmão, quero agradecer a presença, sempre os esclarecimentos e as informações tão vastas e esperar que nós tenhamos isso, né? Não apenas um feriado, mas sim um momento de reflexão. Perfeito, Luciano. Antes de me despedir, dizer que você foi muito feliz de colocar
É o momento que cada um, na sua fé, na sua igreja, na sua religião, você tem um momento de reflexão. Se você não tem religião nenhuma, se você é ateu, para, senta e pensa como você está vivendo, pensa na sua vida, no que você está construindo. E principalmente, aproveite este dia, se você não vai trabalhar em turno, se você está de folga, aproveite para ficar com a sua família, aproveite para estar junto com seus filhos, junto com a sua esposa, com o seu marido, porque vale a pena quando você chegar à noite e falar, olha, esse feriado foi diferente. Eu estive com as pessoas que verdadeiramente eu amo e com as pessoas que verdadeiramente me amam. Isso é Corpus Christi. Deus o abençoe e até uma próxima, se Deus quiser. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 temos Cidade na TV. Você fica agora na companhia da TV Brasil e nós voltamos na sexta, logo após Fique Sabendo, com mais um Educador Entrevista.